Tudo bem, professor? O professor está mudo. Yeah, yeah. Professor, me ouve? Não, não ouço nada. Ah, não. Ok, ok. Aqui, então. O Rafael? Opa, agora sim, Ah, professor. agora foi, agora foi. Quero ver. Maravilha, maravilha. Como Aquela, é? aquela tentativa, entrar e sair de novo, só, mais nada. Resolve, né? Resolve. É, Não reiniciar, né? O reiniciar também resolve. tudo certo, professor. A gente tem a sugestão de fazer cada trabalho e depois a discussão, mas o professor, se quiser, pode mudar a ordem das coisas, né? Fica a seu Não, critério. você que sabe, Rafael. Se quiser, a gente faz a apresentação. Eu discuto que só tem três trabalhos, né? Que eu estava vendo. Isso, Acho que vai ter tempo, né? Vai sobrar tempo, né? Para vai as sim. discussões, né? Então, a gente dá para fazer a apresentação, porque é o vídeo, né? Você que vai preparar os É o vídeos aí? vídeo, isso. Aí eu preparo, coloco os vídeos aqui, Tá, beleza. e aí depois de cada um a gente discute, então? Tá, pode ser. Como é que você quer Ah, fazer, Rafael? Você quer. Porque eu não lembro como é que. Eu até li ali a questão do moderador, mas não sei se é o moderador que faz as perguntas, ou a gente é, divide. é o professor que faz as perguntas e depois pode Tá, abrir para algum participante, mas tá. a minha função na sessão é basicamente técnica, de colocar os vídeos e dar as boas-vindas e só. Tá, joia. Não, eu até fiz algumas sugestões aqui para os trabalhos, né? Inclusive tem um seu, né, que você vai Tem o meu, apresentar. tem, Já vou adiantar a pergunta, é de sua claro. tese? É para sua tese? Não. Não, na verdade foi um trabalho de disciplina, mas eu devo estudar no meu doutorado, eu estou no início ainda, né? Aham. Alguma questão em relação à aprendizagem transformadora e enquanto exercício estético, e aí através do teatro do oprimido. Mas eu ainda Tá, estou legal. numa fase um pouco inicial. Eu concentrei as disciplinas no primeiro ano, terminei, aí vim, estou no Canadá, eu vim para o Canadá estudar inglês. Sério, cara, olha que maravilha, É, cara. Que legal, que legal. e Já aí iniciou o inverno aí? Não? Já? Tá iniciando? aqui hoje estava temperatura positiva, né? Mas ontem estava -7 aqui já. Nossa, cara, É, frio mesmo. Frio, né? Frio.
É bem frio. Mas é tudo aquecido, né? A gente acaba que não passa frio, não. É, né? Só responder aqui. Vou deixar mais ou menos pronto aqui já também. Uhum. E já tem esse orientador já definido? Deixa eu desligar aqui meus. Já, vai ser a professora Janete lá no Ah, Mackenzie. legal, Janete. legal. Tem um grupo bacana, né, que estuda aprendizagem, né? De vez em quando participo de algumas bancas com o professor Bido. Ah, sim, ele é o coordenador lá do programa. A professora Janete, ela tem, acho que ela está com poucos orientandos, porque ela é pró-reitora de graduação lá no Mackenzie, então ela é bem Ah, super ocupada, assim, legal. mas Sim, sim. eu tenho interesse nesse tema e ela tem uma pesquisadora do grupo dela que estuda teatro oprimido na Universidade de Siena. Então, provavelmente eu vou para lá ano que vem, fazer Olha, um que vai fazer período de... sanduíche lá. Tô querendo fazer sanduíche lá. Legal, bacana. É bom esses intercâmbios, cara, são excelentes, assim, abre, né, o horizonte, tem desde questão cultural, tudo, né, Sim, outras perspectivas, é bem bacana, cara, bem bacana. é interessante. Deixa eu confirmar. Vamos lá. Então, a gente tem O Alisson já está aqui, né, Alisson boa tarde, Alisson, e a Ana Cristina também, né, está também, aqui. Eu não te ouço, Alisson, não estou te ouvindo. Boa tarde, gente. Tá ouvindo, professor, agora? Agora sim, agora sim, agora sim. Prazer. Prazer, prazer, Alisson. E a Ana Cristina também, né? Tudo bem, Ana Cristina? Boa tarde, tudo bem? Me Tudo ouve bem? bem? Aham, perfeito, perfeito. Legal. Ô, Alisson, a Cíntia vai entrar também ou não? Você tá mudo aí, viu? Vocês me ouvem? Alisson me Sim. ouve? Aham. A Cíntia vai entrar, Alisson? Ou não? Você tá mudo. Não, a Cintia não vai conseguir entrar. Ah, Não ok. está em aula. Tá joia, obrigado. Ana Cristina tem também o Nairon e Vitor, né? Eles devem entrar ou Não não? vão Não participar. também. Tá Submeteu joia. também. Legal. Então, a Adélia acredito que é participante, né, do evento. Tem a apresentação de trabalho nessa sessão. Bem-vinda, Adélia. Então, a gente está aqui no horário do início. Eu aproveito para dar as boas-vindas a todos. Ah, sou Rafael, sou doutorando em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou líder de sessão aqui. Minha função é basicamente organizar os vídeos e o tempo, mas, na verdade, a figura mais importante aqui, né, para debater os trabalhos é o professor Giancarlo, que está aqui
a gente tem a oportunidade de ouvi-lo, né? Então, eu já passo a palavra imediatamente para o professor Giancarlo para se apresentar e então a gente, na sequência, pode seguir com os vídeos. Obrigado, Rafael. Então, sejam todos bem-vindos, né, à sessão. A gente são 3 trabalhos, né? Até estava conversando com o Rafael no início aqui da apresentação. As orientações são para, né, a gente pode fazer as apresentações e discutir no final, mas a orientação é fazer a apresentação e discutir logo após a apresentação, né? Então, nós temos três trabalhos, temos 2 trabalhos mais qualitativos, né? Os 2 primeiros trabalhos, né? Educação corporativa como uma ferramenta indutora da aprendizagem organizacional, e que é o do Alisson, e depois, na sequência, gestão acadêmica em tempo de crise, que é da Ana, e, por fim, o trabalho do Rafael, que é um trabalho mais teórico, né? Então, teatro do oprimido e aprendizagem transformadora. Então, vou pedir para o Rafael, né, iniciar as apresentações, e a gente faz a apresentação e abre para a discussão. Eu tenho alguns comentários para fazer, mas nada muito extenso, então eu faço os comentários e aí abro também para os colegas, né, que quiser compartilhar, né, dar um feedback para os demais trabalhos também. Tá? Desculpa, eu não me apresentei, né? Que falta educação. Meu nome é Giancarlo, sou de Blumenau, aqui em Santa Catarina. Eu estava como líder, ainda estou como líder da área de aprendizagem organizacional, mas eu estou passando a coordenação para o professor Rubens. Então, hoje eu estou como co-líder de aprendizagem organizacional, né, na Ampad. Já estou como líder há uns 4 anos, mais ou menos. Foi para substituir o professor Bida. Ele falou, segue aí 1 ano só, né? Dá uma mão aí, né? Substitui 1 ano, e aí fiquei 4 ou 5 anos já na liderança, e estou passando a vez em professor Rubens. Então, pessoal, né, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aqui eu não tenho da onde que vocês são, salvo o Rafael, que já se apresentou, né, que é da Mackenzie. Os trabalhos que eu tenho aqui, as versões que eu abri, não falam de onde vocês são. Então, depois, até para gerar né, a gente conhecer um pouco, trocar contatos, aí eu pedi para vocês se apresentarem também. Rafael, então fica à vontade para iniciar. A gente pode seguir essa sequência que tá aqui, né, na ordem. Então, o primeiro trabalho, Educação Corporativa, Ok. da Cíntia e do Alisson. Obrigado. Ok, vou reproduzir, só vou pausar logo no início para confirmar que vocês estão ouvindo o som, e aí a gente segue, tá bom? Olá, eu me chamo Cíntia Moura Tá ok o som? Sim. Então, joia. Frade, sou estudante do curso de doutorado em administração, do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal da Paraíba, e sou membro do NAC, o Núcleo de Estudos em Aprendizagem e Conhecimento, vinculado ao PPGA da UFPB. Junto com Alisson Barbosa da Silva, desenvolvi o artigo denominado Educação Corporativa como ferramenta indutora da aprendizagem organizacional, análise de uma plataforma e instituição de ensino profissional e tecnológico. Dando início, a introdução traz aqui que a pesquisa ela tem como ênfase a análise de uma plataforma de aprendizagem corporativa cujo foco está no desenvolvimento de competências em seus colaboradores justamente por meio da aprendizagem, fomentando valores e autodesenvolvimento a partir de cursos relacionados às áreas técnica, social e de gestão, correspondendo às práticas docentes nas unidades de educação. Dentro dessa perspectiva, esse estudo tem como objetivo principal compreender a
percepção dos gestores sobre a contribuição da plataforma para a dinâmica da aprendizagem organizacional. E esta investigação, ela parte da reflexão de que estratégias de promoção da educação corporativa, elas podem ser úteis para fomentar ambientes de aprendizagem que corroborem uma atuação estratégica por parte das organizações, que atuem em um mercado de constantes mudanças, transformações, e em vista disso, essas organizações, elas precisam desenvolver vantagens competitivas duradouras. Chegando na fundamentação teórica, a primeira discussão apresentada pelo artigo é sobre a educação corporativa. Para tanto, foram utilizados como bases teóricas Moscardini e Klein, 2013, Risart e Freire, 2020, Feng et al., 2021. Além disso, também é apresentada uma discussão acerca da aprendizagem organizacional. E as literaturas consultadas foram Kim, 1993, Nonaki Takeuchi, 1995, Agiris de Chun, 1996, Silva, 2009, além de outras bases teóricas que também o estudo se alicerçou. Chegando na metodologia, a pesquisa ela é caracterizada como de cunho qualitativo, exploratório, foi realizado também um estudo de campo. O contexto foi uma escola técnica profissionalizante atuando na cidade de Recife, capital de Pernambuco, e essa escola ela foi selecionada em função de que atua, tem uma atuação central na capital do Pernambuco e desenvolve atividades operacionais de cunho estratégico, concentra o maior número de cursos, que são ofertados, e também foi uma escola que recebeu uma premiação no ano 2022, no ano passado, em função do resultado em relação ao engajamento na plataforma. Então, em decorrência desses aspectos, foi selecionada esta escola. E os sujeitos foram 2 gestores, o diretor e o secretário acadêmico. Nessa escola, a atuação de 3 gestores, porém apenas 2 se disponibilizaram a participar da pesquisa. O instrumento foi um roteiro de entrevista semi-estruturado e procedimento de análise de dados para análise de conteúdo. Chegando nos resultados, a partir dos dados que foram obtidos por meio das entrevistas realizadas com os gestores, foram identificadas 2 categorias principais. A primeira foi denominada Contribuição da Plataforma Corporativa na Aprendizagem Organizacional, que traz a discussão acerca da utilidade da plataforma, a importância da plataforma e os benefícios dessa plataforma, sobretudo no âmbito da aprendizagem organizacional. Como destaca o primeiro entrevistado, o diretor, coloca que a ferramenta ela é capaz de promover o desenvolvimento de competências, de apoiar a gestão, de melhorar a eficiência operacional. 2 também corrobora essa discussão, colocando que a plataforma ela é útil para desenvolver habilidades e competências em relação ao desenvolvimento do trabalho, desperta o estímulo ao conhecimento e agrega o desenvolvimento de carreira. Dentro desse cenário, foram identificados, a partir das falas dos sujeitos, os benefícios da plataforma corporativa. Destaca que a plataforma ela oportuniza e desenvolve na equipe novas habilidades e também traz ganhos em termos de produtividade. 2, dá ênfase à aquisição do conhecimento e, mais do que a aquisição, a troca de conhecimentos. E em uma das passagens da fala de E1, é possível evidenciar acerca dessa aprendizagem colaborativa enfatizada por E2, quando o entrevistado menciona acerca dos encontros, das rodas de treinamento, de capacitação pedagógica, que são justamente nesses momentos em que há a troca de experiência, a troca de conhecimento, networking. A segunda categoria que emergiu dos dados foi a categoria denominada engajamento e desafios da adesão à plataforma. Então, traz acerca do engajamento, evidenciando o que eu havia destacado anteriormente, que foi o cumprimento da meta, da escola, que a escola teve, e recebeu essa premiação em 2022, em decorrência da quantidade de horas que foram desenvolvidas pelo colaborador, então ocasionou aí o cumprimento da meta de engajamento. Entretanto, E2, apesar de reiterar que, de fato, a instituição ela conseguiu cumprir essas metas de engajamento, ele coloca que, na percepção dele, o engajamento é baixo, o nível de engajamento é baixo, porque o estímulo se dá pela necessidade e não pela vontade própria do colaborador. Então, ele coloca que muitos fazem os cursos não somente para adquirir conhecimento, muitas vezes é pela necessidade, por uma obrigatoriedade, para cumprir horas complementares ou para atender demandas da instituição.
Dentro desse cenário, né, foram identificados também alguns desafios para a adesão à plataforma. Um destaca a questão da adaptação à modalidade online, então ele coloca que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, alguns conseguem absorver bem à distância, outros nem tanto, outros têm uma dificuldade maior. Dois coloca, por outro lado, que muitos só querem fazer o curso se for na hora do trabalho, mas a plataforma ela está aberta a qualquer momento, então ele coloca que o desafio é que os colaboradores entendam e enxerguem que os benefícios não são apenas para a empresa, mas também para o próprio desenvolvimento profissional. Então ele fala, né, que o desafio é justamente tirar essa cultura. E chegando às conclusões, o que a gente consegue observar é que os achados eles demonstram que os entrevistados reconhecem a importância da plataforma corporativa como um recurso interativo, uma vez que possibilita oportunidades de aprendizagem e também a troca de conhecimentos, como foi evidenciado nas falas dos sujeitos entrevistados. Contudo, apesar dos benefícios identificados, né, os dados também apontam desafios para a adesão e a participação e engajamento dos usuários na plataforma. Além disso, os resultados também apontam que a plataforma é apenas uma parte integrante de um conjunto de ações de capacitação e desenvolvimento que são oferecidas. E, para finalizar, são apontadas aqui as limitações da pesquisa como limitação principal, a falta de acesso a todos os atores envolvidos na gestão da escola, uma vez que dos 3 gestores que atuam na escola, apenas 2 se disponibilizaram a participar, e como sugestões para trabalhos futuros, destacamos a ampliação do escopo da pesquisa, né, buscando também analisar a percepção dos colaboradores que atuam na instituição, de forma que seja possível cruzar esses dados e também consiga ter uma melhor análise do fenômeno dentro desse contexto. Aqui estão as principais referências que foram utilizadas no trabalho e mencionadas também, algumas delas ao longo desta apresentação, e o meu muito obrigado fica à disposição. Ok, obrigado, Rafael. Eu vou fazer alguns. Primeiro, eu quero, né, saber um pouquinho mais, Alisson, de como surgiu a ideia do artigo, né? O artigo é bem interessante, me parece que surgiu de uma necessidade de entender um pouco mais o uso dessas plataformas. Queria que você me falasse um pouquinho, brevemente, Alisson, do que não está aqui no artigo, né? O que não está aqui escrito. Como é que surgiu a ideia do artigo, da pesquisa que você desenvolveu junto com a Cíntia? É um artigo de disciplina? Como é que vocês chegaram nesse artigo? Depois eu faço uns comentários aqui mais de estruturação do artigo. Olá, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Bem, professor, prazer estar aqui, estar com vocês. E a ideia do artigo surgiu com a disciplina, né? A gente estava pagando a disciplina de aprendizagem de conhecimento. E a partir de ver algumas temáticas, né, alguns conceitos teóricos sobre alguns temas sobre aprendizagem organizacional, né, a gente surgiu esse interesse de desenvolver essa pesquisa, né? Então, ao longo das aulas, né, a gente fez algumas anotações e a gente se interessou pelo conteúdo, né? E o interesse de fazer nessa unidade de ensino, porque foi uma unidade que eu já havia trabalhado e, na época, eu me lembrava, né, que tinha essa plataforma de educação corporativa. E aí casou bem, né? O útil com o agradável. Então, a partir das aulas, a gente resolveu, né, trazer pontuar, né, essa temática e trabalhar um pouco mais sobre ela. Assim, faltou alguns pontos ainda, né, a gente abordar, mas assim, a gente tem interesse ainda, né, despertou alguns desejos e alguns insights durante as entrevistas, né, para a gente se aprofundar um pouco melhor, né, nesses estudos. Ótimo, obrigado. Parabéns, né, pelo trabalho bem interessante mesmo, né, que a gente consegue entender as dificuldades, né, como é que funcionam as plataformas, etc. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui, assim, né, o que eu vou falar aqui para todos no intuito de contribuir com o trabalho. Os trabalhos, né, de congresso, a gente sabe, eles são trabalhos ainda que estão embrionários, né, estão ainda em desenvolvimento, né, então são trabalhos ainda iniciais, né, a maioria deles. Eu vou falar aqui alguns pontos e aí eu vou sugerir algum material também para que possa ajudar vocês a estruturar um pouco melhor o artigo. Na verdade, assim, o que eu acho que está faltando aqui, Alisson, assim, no trabalho de uma maneira geral, é dar maior corpus para a pesquisa.
apesar de eu ter uma, uma trajetória mais quantitativa, né? Minhas pesquisas são todas quantitativas, eu não sou da área quali. Eu leciono disciplina aqui para o mestrado, uma disciplina de metodologia da pesquisa, então eu tenho que jogar com as duas, né? Minhas pesquisas são quantitativas, mas aqui eu também tenho que, né, tratar um pouco das pesquisas quali. E para tentar melhorar um pouco o teu corpus ali, né, do método, que as entrevistas com duas pessoas só, né, é pouco. Mesmo que você tivesse acesso ao terceiro gestor, ainda é pouco para você construir o corpus da pesquisa. Então, eu acho que precisaria melhorar essa estruturação, principalmente do método, tá? Eu vou sugerir vou sugerir um artigo, tá, que você pode usar, eu vou colar aqui no chat. Um artigo e um livro. Eu gosto bastante desse livro aqui, da Bauer e Gaskell, tá, que é Pesquisa Qualitativa, Contexto, Imagem e Som. Tem um capítulo específico desse livro aqui que fala sobre a construção do corpus da pesquisa. Então, além das entrevistas, você usar pesquisa documental, observação, então, dá maior robustez lá no teu trabalho. Até de algumas formas você fala sobre isso no teu método, mas eu sugiro melhorar um pouquinho mais a construção do corpus ali. E outro artigo, que depois, esses dois textos aqui podem servir também para a Ana, né? A Ana já é o trabalho da dissertação, então a Ana já está um pouco mais evoluída quanto a isso. Esse artigo aqui, do Solarino e Agnes, é um artigo sobre a escolha dos sujeitos da pesquisa. Então, também pode te ajudar a argumentar que você não tem... os teus sujeitos, os participantes, não são muitos, mas eles são escolhidos de forma mais objetiva e eles são respondentes de elite, é o que o artigo traz de certa forma. Depois, até recomendo se você dar uma olhada na dissertação da Ana, tá? A Ana fez o método ali, já dando um feedback, dando um spoiler, eu gostei bastante do método da Ana, porque a Ana fala da construção das categorias de análise, ela fala sobre as definições constitutivas, operacionais, e isso eu recomendo para você ter também no teu trabalho, depois pensando numa publicação, tá? As categorias, né, de uma certa forma, as duas categorias, elas emergiram na fase seguinte da pesquisa. Mas é importante ter no método, pelo menos, algum direcionamento para apontar essas categorias de análise. Então, acho que poderia trazer alguns elementos ali, principalmente na construção do teu roteiro de entrevista. O que mais? Eu acho que vou recomendar, né, você voltar para a introdução, articular melhor a introdução, enfim, né, justificar o porquê da pesquisa e etc. Eu sei que esses trabalhos de disciplina, eles são trabalhos bem rápidos, né? Você tem um tempo para coletar dados, para fazer, para analisar, você tem que, né? E aí não é só uma disciplina, é outra disciplina, então eu sei que acaba tomando bastante tempo e no primeiro momento eles acabam não ficando tão bons assim, né? Mas faz parte do processo de aprendizado. Deixa eu ver o que mais. Aí também, né? A questão eu anotei aqui também, né? Na questão do método para você melhorar a construção do corpus e a triangulação da pesquisa, né? Então você pode falar, fiz pesquisa documental, fiz observação, aí você pode falar também de validade, confiabilidade na pesquisa quali. Esse livro da Bauer e Gaskell, aí você tem bastante subsídios, né, para te dar suporte para você desenvolver melhor essa tua argumentação. Porque o principal, né, como é que eu diria, o calcanhar de Aquiles do teu trabalho é a limitação dos dois respondentes. O que eu fiquei pensando aqui, até na apresentação depois, né, no vídeo, é que, quem sabe, poderia, para tentar melhorar um pouco, né, principalmente a robustez dos participantes,
quem sabe fazer alguma entrevista com os usuários, né, da plataforma. Então poderia ser uma opção também, né, para você não ficar com dois ou três, tá? Mas no mais eu acho que é isso, tá? Eu acho que o trabalho assim, né, tem corpo para, né, continuar, não desistir agora, já passou no semiárido, já receberam feedback lá dos avaliadores e agora estão aqui, né, com alguns feedbacks. Então, acho que ainda tem, né, tem potencial, sim, para vocês continuarem com o artigo de vocês. Eu não lembro se você falou, Alisson, se é do mestrado ou do doutorado, porque assim a gente falou que é doutorado, né? Doutorado, professor, também. A gente é da mesma sala. Legal. E você vai continuar essa tua temática para pesquisa, não? Não, não, senhor. Eu pretendo ainda estudar um pouco mais a fundo, né, para tentar tanto melhorar esse artigo, né, Aham. e tentar também fazer outro artigo junto com o Cinta em outra área. Legal, legal. Não, acho que tem potencial. Acho que eu sou, né, meio suspeito de falar sobre aprendizagem, né? Mas aprendizagem sempre é instigante, né? Sempre traz coisas bem, né? Que faz a gente refletir bastante. Eu acho que seriam meus comentários mais gerais seriam esses. Alisson, passo a palavra para os colegas, ou se você quiser fazer mais algum comentário, Alisson, né? Se quiser falar algum outro ponto, eu passo a palavra agora, né? Abro aí para os debates. Bom, Não? vou aqui então. Por favor, Rafael, por favor. Primeiro, parabenizar o Alisson, né, pela aprovação, a apresentação do trabalho aqui, mas também uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida ouvindo a apresentação, o professor falou um pouco a respeito das categorias de análise, né, mas eventualmente na triangulação, né, professor, não sei se eu estou falando besteira aqui, mas na triangulação de dados, especialmente com os usuários, procurar entender porque assim, você teve além de ter só dois, né, eles tiveram visões contraditórias, pelo que eu entendi, né, um sobre a efetividade da plataforma, o outro dela ser utilizada meio que como obrigação, né, para cumprir horas e tal. Então, realmente, talvez enriqueça muito a experiência do usuário, dizendo como ele usa, né? Como é que ele usa essa plataforma? Se ele vê como, como entrevistado um ou como entrevistado dois. E aí, criar uma robustez em relação ao significado dessa plataforma para o usuário, né? E se ele de fato aprende com ela, ou se ele está ali gastando horas que, não sei quais são os reflexos, mas eventualmente uma promoção por qualificação, ou o prêmio para a escola, enfim, estímulos outros que não a aprendizagem, né? Então, eventualmente, pode ser que surjam novas categorias de análise para enriquecer a discussão. Acho que pode ser realmente bastante interessante, né? E aí, eventualmente, conseguir com mais dados fazer uma triangulação, especialmente por ser uma escola onde você já trabalhou. Então, você já tem uma experiência, uma pesquisa qualitativa, né? Então, você não tem você tem um pouco mais de liberdade para lidar com os dados que você recebeu e, e também a partir da observação dos documentos, enfim, conseguir realmente criar para o leitor e para a sua produção, né, acadêmica também, por onde que esse caminho de aprendizagem está levando, por onde que essa plataforma está levando, né? Foi numa instituição de ensino, né? Mas tem muitas plataformas corporativas também nas organizações e que também são usadas muito para cumprir tabelas de sustentabilidade ou de horas de curso ou para responder Ministério Público, enfim. Então, essa é uma discussão que pode ser enriquecida por outras áreas e acho que a ampliação do seu trabalho pode realmente trazer uns insights interessantes a respeito do significado do uso da plataforma mesmo, né? Então, era isso, na verdade, que eu queria comentar. Ótimo, obrigado, Rafael. Mas alguém quer fazer algum comentário? Na verdade, quando eu li, eu tive essas mesmas sensações e me pareceu bem curioso por essa questão justamente do que em algum momento fala que essa instituição ela recebeu um prêmio por ser, né, ter mais acessos, por engajamento. E aí, talvez seria interessante justamente trazer essas informações, né? Bom, mas da onde que é esse ranking? Trazer informações que corroborem isso, né? O que que é engajamento? É horas de acesso? É quantidade de usuário?
porque talvez dependendo da forma que a gente olha, o engajamento ele né, tem percepções diferentes. E quando eu li o trabalho, eu lembrei da instituição que eu trabalho na Fiesc, a gente tem uma plataforma que é a Unindústria, que a gente tem lá, e aí isso me fez refletir e olhar para a nossa plataforma aqui também, porque quantas vezes que ela não está sendo para cumprir tabela também, né? Inclusive, a gente tem nossa meta de desenvolvimento de carreira para a gente startar, né? Para poder ter progressão de carreira, é meta de desenvolvimento de competências na plataforma. Então, todo professor tem que, no mínimo, fazer um curso de metodologia tal, todo ano, senão ele não consegue ter o start para poder progredir de carreira. Então, aí eu fiquei refletindo, então, esse trabalho ele me trouxe essa reflexão mais prática, né? Eu pensei assim, bom, e aqui, depois se até isso aqui poderia dar um estudo aqui também para a gente, porque qual que é a efetividade? Será que tem engajamento? Ou os professores, né, ou enfim, todos os colaboradores estão só clicando lá, passando os vídeos, porque não tem muita interação, é vídeo, é texto e é perguntas, né? E aí isso me trouxe essa reflexão. Então, claro, aqui é um artigo de disciplina, mas às vezes, assim, para uma pesquisa que se tenha mais tempo, uma dissertação, uma tese, algo nesse sentido, às vezes até uma análise de casos, né, de diferentes instituições. Então, porque aqui a Fiesc a gente tem mais esse olhar que se caracteriza como uma privada, mas não é necessariamente uma instituição privada, diferente de uma pública. Então, talvez, ou a gente vê muito educação corporativa, empresas privadas implementando, né, universidades corporativas, muitas pautadas nessas plataformas também. Então, até talvez isso seria algo que dá oportunidade para um estudo mais aprofundado de casos, né, de diferentes organizações. Então, além do que os professores, né, e os colegas aqui comentaram, caso isso seja haja possibilidade de ter uma pesquisa futura, talvez a gente poderia se trabalhar com outros casos, né, para ter esses diferentes olhares também. E no mais, parabéns, né, pela pesquisa, acho que estudar aprendizado, enfim, é algo que eu particularmente, né, gosto bastante, e acho que tudo contribui para a gente olhar para o aprendizado, principalmente dentro das organizações, de uma forma diferente, né? Obrigado, Ana. São vários insights, hein, Alisson? São vários insights, né? Vários olhares. Acho que um dos papéis dos eventos são esses, né? Gerar os insights, vários olhares. Acho que é muito oportuno o que a Ana comentou, fazer um estudo de casos. Também, né, durante a fala do Rafael e da Ana, fiquei pensando, você fez as entrevistas aí, numa dessas surgiu algumas categorias nas entrevistas, algumas categorias de análise que de repente se pode expandir para, né, fazer um comparativo entre outros casos, ou fazer uma pesquisa mais quantitativa. Então, com base nessas categorias que emergiram do campo, né, de repente um segundo momento poderia ser ampliar, né, para uma pesquisa mais quantitativa. Eu sempre puxando para o lado quantitativo, né? Esse é o meu viés, desculpa, né? Mas de repente, né, seria uma oportunidade, né, para comparar casos, enfim, né, explorar um pouco mais. Então, isso bom, eu estou tentando controlar, a gente pode voltar para a discussão, né, para as discussões no final, eu estou tentando controlar mais ou menos uns 30 minutos para cada artigo. Então, vai dar tranquilo, né, esses 30 minutos ainda, a gente tem até 16h30. Então, eu vou pedir para o Rafael passar para o segundo artigo, né, que é o artigo deixa eu abrir aqui o artigo da Professor, Ana. posso só fazer um ponto rapidamente? Por favor, deve, por favor, desculpa. Estava aguardando os colegas se pronunciarem, né? Mas aí eu quero, em rápidas palavras, né, agradecer, né, os feedbacks aí, todos os avaliadores, né? O artigo, de fato, ele foi construído em pouco tempo, né? A gente tentou trazer o máximo de informações aí nesse curto período de tempo, né? Mas também quero dizer que a pesquisa foi muito satisfatória, né? Eu sou da área da administração estratégica, mas confesso que eu fiquei com o desejo, né, de prosseguir aí em alguns estudos dessa temática, né? A gente consegue perceber que a promoção da aprendizagem, né, em organizações, ela é muito válida, né? Ela é muito rica, ela agrega valor, ela amplia horizontes, né? E vai construindo pontos, né, alinhados a esse propósito da organização. Então, é rico, né, cultural, é transformador, né? E tem um desejo aí de continuar aí com alguns estudos dessa temática, né?
Foi uma disciplina maravilhosa e me despertou muito esse desejo de continuar esses estudos. Agradeço a todos, obrigado. Obrigado, Alisson. Acho que só para reforçar, né, a questão da aprendizagem, né, é muito interessante porque ela é um tema transversal. Então, eu não estudo especificamente a aprendizagem, a aprendizagem pura, né, né, como a gente costuma estudar na área, né, aqui de aprendizagem. Eu estudo a aprendizagem como um elemento da inovação. Então, eu estudo a aprendizagem como um antecedente da inovação. O foco da minha pesquisa é inovação. Mas a aprendizagem não tem como você não ter inovação se você não tem aprendizagem. Então, acho que essa é o grande ponto da aprendizagem, né? Porque ela é um tema transversal para a estratégia, né? Para outras áreas. Então, obrigado, Alisson. Então, Rafael, agora sim, né, você passa ao próximo trabalho, que é gestão acadêmica em tempos de crise, Ana, Victor e Nairon. Vamos lá. Este é um vídeo para o 26º SEMEAD. Nele eu apresento o artigo intitulado Gestão Acadêmica em Tempo de Crise, Influências da Improvisação ao Aprendizado Organizacional, tendo como autores eu, Ana Cristina de Amorim, professor Dr. Victor Maier e Nairon Nicolas da Silva Gomes. Este artigo é fruto de uma dissertação de mestrado que fez parte de um projeto do CNPq e foi apoiado pelo UNEDU. Assim como as demais organizações do mundo, as universidades foram surpreendidas pela pandemia da Covid-19. Esse contexto de pandemia provocou senso de urgência nas instituições de ensino superior, que precisaram buscar rapidamente novas formas para responder aos desafios que estavam sendo impostos pelo ambiente, para os quais o planejamento existente se mostrava impotente. O contexto de pandemia foi um gatilho evidente de mudança organizacional, o que abre precedente para a improvisação. Diante dessa contextualização, surgiu o seguinte questionamento: como as práticas improvisacionais influenciam o aprendizado organizacional na percepção dos gestores acadêmicos? Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi compreender como as práticas improvisacionais, realizadas em respostas às incertezas, influenciam o aprendizado organizacional na percepção dos gestores acadêmicos. Em termos teóricos, este estudo se sustentou em conceitos relacionados à gestão acadêmica, improvisação e aprendizado organizacional. A partir dessa contextualização teórica, o pressuposto que direcionou a realização deste estudo foi: a improvisação emerge nas organizações quando seus gestores enfrentam desafios para os quais os planos existentes e as práticas gerenciais conhecidas são impotentes para enfrentá-los. Desta forma, ao lidar com esses desafios, os gestores improvisam e essas práticas improvisacionais geram um aprendizado organizacional. Com relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa centrada em um estudo de caso único, realizado em um centro universitário situado no norte de Santa Catarina. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, observação não participante e análise documental. Já para análise dos dados coletados, foi utilizada a técnica de análise de narrativa. Com relação aos resultados, a partir do aporte teórico dos dados coletados e analisados, foi possível identificar quais foram os principais desafios que impactaram essa organização durante a pandemia. Também foi possível observar, a partir dos relatos dos gestores, que algumas características que são inerentes ao contexto universitário acabaram sendo exacerbadas pela pandemia, gerando ainda mais desafios para esses gestores, como, por exemplo, a burocracia e a divergência de interesses. Desta forma, a pandemia trouxe desafios tanto de caráter externo quanto interno. Já com relação à improvisação, foram identificados 9 casos de improvisação na gestão acadêmica. Essas improvisações se manifestaram de diferentes formas, com diferentes características em relação ao tipo de aprendizagem, forma de manifestação e tipo de improvisação. Ao analisar os relatos dos gestores, foi possível observar que todos eles, em algum momento, recorreram à improvisação para lidar com os desafios que estavam sendo impostos pela pandemia.
Algumas improvisações consistiram em pequenas adequações, como, por exemplo, no caso 5, ou também houve situações em que a improvisação ela ocorreu como um desvio da estratégia central, como foi observado no caso 8, quando um gestor se desviou da estratégia que foi proposta pela IES e implementou diferentes ferramentas tecnológicas no seu curso. A improvisação se manifestou de diversas formas, desde pequenas ações no dia a dia, como também em grandes movimentos institucionais, como, por exemplo, na criação e atuação do Comitê de Contingência e nas ações de planejamento e implementação do ensino remoto. De forma geral, a improvisação ela foi uma ferramenta primordial para responder rapidamente e lidar com esses desafios que estavam sendo impostos pela pandemia. Já com relação ao aprendizado, ficou evidente a partir da análise dos dados que as improvisações ad hoc, que são aquelas improvisações que os indivíduos decidem improvisar para lidar com algum problema, e essa resposta ela não é mais utilizada no futuro, esse tipo de improvisação foi utilizada pelos gestores para lidar com situações espontâneas e inesperadas que de alguma forma impactavam o seu curso, mas essas práticas, elas trouxeram benefício, mas elas não geraram um aprendizado organizacional. Importante destacar que as improvisações que geraram novas práticas, políticas, normas e direcionamentos institucionais, elas foram viabilizadas a partir da gestão institucional, que deu condições para que a improvisação acontecesse. Então, essas improvisações, elas foram caracterizadas como semi-estruturada, que acontece quando a organização dá essa estrutura, permite essa liberdade e adaptação, ou quando, como a gente chama na literatura, fornece essa estrutura mínima. Esse achado, ele corrobora com autores da área que destacam a importância do apoio da organização nos processos de improvisação, criando essas diretrizes e permitindo flexibilidade e adaptação. A partir da análise dos dados e dos casos identificados de improvisação, formulamos o seguinte framework conceitual. Nele, é possível observar que as improvisações ad hoc, que foram aquelas usadas para lidar com situações específicas do dia a dia, elas não foram incorporadas na rotina organizacional, ou seja, aprendizado single loop, que é quando há melhoria nas práticas, mas não nas características centrais da organização. Já as improvisações semi-estruturadas resultaram em aprendizado double loop, que é quando novas práticas, políticas e direcionamentos surgem. Essas improvisações elas foram viabilizadas pela gestão institucional e isso reforçou o papel da IES. De forma geral, foi possível observar que houve improvisações e que dessas improvisações, essas improvisações geraram um aprendizado organizacional. Por fim, compreender como a improvisação se desenvolveu, seus fatores desencadeadores e as práticas na gestão acadêmica representam a essência da contribuição deste estudo, preenchendo uma lacuna reconhecida na literatura da área. Além disso, alguns autores destacam a ausência de estudos que abordam a improvisação como um processo organizacional. Como estudos futuros, sugere-se pesquisas em diferentes contextos além dos de crise, assim como estudos que analisam o desempenho dessas práticas improvisacionais a longo prazo. Também sugere-se que sejam realizados estudos comparativos em outras universidades, públicas e privadas, com a finalidade de compreender as condições e manifestações da improvisação, assim como a influência das estruturas e direcionamentos organizacionais na prática improvisacional. Obrigado, Rafael. Então, parabéns, Ana, pelo trabalho, que foi assim, uma construção muito rica com o professor Meyer, né? Meyer, como se pronuncia. Eu lembro que eu estudei muito ele na época da minha dissertação de mestrado. Eu estudei plano de marketing para instituição de ensino superior. Então, ele é um dos raros pesquisadores, né, que se dedica a estudar as universidades a fundo, né? Então, tem alguns professores que, né, alguns pesquisadores no Brasil, principalmente, que eles transitam
na área, mas não a fundo. Então, eu lembro muito de ter lido os livros dele lá, o da Gazela, alguma coisa. Uhum. Eu lembro que eu li, e uma coisa que me chamou bastante atenção, né, que ficou gravado para mim na época do mestrado, que ele falava, né, era uma crítica sobre a gestão das universidades, que elas formam profissionais, mas são geridas, né, por amadores. Então, às vezes, se tem Isso mesmo. alguém, né, alguém que é de uma área totalmente diferente da área de gestão que tá dirigindo a universidade por questões políticas. Então, eu lembro muito da leitura que eu tive lá na época. E o professor ele participava de algumas bancas aqui na FURB, alguns professores aqui que estudavam organizações complexas, né? Entre as organizações complexas está as universidades. Eu gostei bastante do teu trabalho, tá? Assim, eu não tenho muita sugestão, o teu trabalho está bem estruturado, assim, acho que fruto de bastante esforço, né? A questão da construção das categorias de análise, a revisão da literatura, a forma como você desenvolveu o teu trabalho, está muito bem escrito. Eu tenho pequenas sugestões, né, sobre o trabalho. Depois eu vou abrir para a gente conversar um pouco, né, sobre a tua pesquisa. A primeira coisa que você acertou, né, na narrativa do trabalho foi focar em momentos, em tempos de crise e tentar tirar um pouco do foco da pandemia, né? Porque a gente tá muito, as pesquisas ficaram muito focadas na pandemia, pandemia, pandemia. E acho que você conseguiu construir uma narrativa tirando isso, dinossauros, gazelas e tigres. Se construiu uma narrativa, lógico que o pano de fundo foi a pandemia, mas em momentos de crise, né? Acho que esse foi o principal ponto assim na narrativa do trabalho. Eu gostei disso, né? Então, pode ter outros momentos de crise que não seja só a pandemia. Então, eu gostei bastante da tua narrativa. Algumas coisas agora, né? Eu não sei se você escreveu a dissertação em inglês ou foi o artigo que se passou por inglês agora. Foi o artigo? Só o artigo. Uhum. Tá. Eu acho que agora, né, se você fez essa construção do artigo, então tem algumas coisas, né, para ajustar antes de ir para uma. Não sei se já enviou para alguma Não, revista já ou ainda não. Tá. não. A primeira delas é você descaracterizar a dissertação, porque ainda no texto lá tem anexo, apêndice, alguma coisa assim que não tá, né? Então, Hum. dá uma lida que eu estava, você vai ver lá no método que se, né, menciona apêndice, ou anexo, alguma coisa assim, e não aparece. Então, a primeira coisa é descaracterizar a dissertação, né? Porque a gente tenta fazer um recorte, ainda mais pesquisa qualitativa, que até o livro da Bauer Gaskell aí, ela fala, a pesquisa qualitativa tem um porão, né, que a gente não consegue acessar, até acessa, mas não consegue deixar trazer isso para a tona, né? Então, tem muita coisa, imagino, da tua dissertação que você acabou cortando para trazer para esse artigo. Então, fazer essa revisita no artigo para descaracterizar a questão da dissertação. Uma outra coisa também é mais perfumaria, tá, Ana? Mas, dependendo para onde que você vai enviar a revista, a questão das fontes de financiamento, elas vão separadas. Então, minha sugestão não é você colocar isso na tua contextualização e tal. Quando você vai submeter, vai ter um campo específico na revista, olha, agradecimentos, aí você agradece o UNEDU, tem que agradecer, né, CNPq, etc. Mas eu descaracterizaria isso do teu texto, tá? Eu tiraria isso do teu texto. Uma outra coisa que assim, eu tive que catar, né? Tive que catar coisa aqui para poder falar. Que você deve ter na tua dissertação, mas não veio para cá, são as limitações do teu trabalho. Então, acho que um parágrafo lá de limitações, né, da pesquisa, você tem sugestão de pesquisa futura, mas você não apresentou ali, né, especificamente ali nas conclusões, explorar um pouquinho mais a questão das limitações. E, por fim, uma outra sugestão, de novo, né, agora com calma. Eu não sei onde é que você está pensando em enviar
esse artigo, acho que dá para enviar para um jornal internacional, com certeza, tentar melhorar um pouco a construção dos parágrafos, tá? Muitos parágrafos só com uma frase, então a leitura ela fica um pouco truncada, né? Então estruturar um pouco melhor os parágrafos. Mas a leitura ela flui, né? Só são esses pontos que de repente você poderia melhorar. Agora com calma, né? Você tem um tempo ainda não tem mais a obrigação de terminar, de entregar, você tem um tempo para fazer. Então, até essa questão de ter uma análise mais reflexiva agora, acho que isso é importante. E explorar um pouco, eu não tinha notado isso aqui, mas me veio agora no vídeo, né, quando você passou o vídeo, a questão da figura ali, né, do framework que se apresentou. De repente, explorar um pouco mais a figura em si, apresentar mais elementos, porque ela tá bem escrita, mas acho que poderia ter mais algumas categorias, alguns elementos nessa figura aí. Mas no mais, assim, eu acho que tá de parabéns mesmo, tá? Parabéns mesmo, ser seu orientador, né? Foi um excelente trabalho. Não tenho muitas contribuições, né? O que mencionar aqui. Aí agora eu te pergunto, como é que surgiu? Foi na instituição que você trabalha? Por quê? Acho que essa questão da pandemia, ela transformou o ensino, né? Aqui na FURB também, nós, de uma semana para outra, saímos do modelo presencial e ficamos uma semana parado, na outra semana a gente já estava no modelo online, sem saber direito como funcionava, aquele desespero, né? Porque a pessoa não é treinado para lecionar, né? Não é treinado para lecionar, né? Eu não tive uma formação pedagógica para ser professor, ainda mais professor online. Então, foi todo um aprendizado meio que na marra, né? Mas acho que a pandemia transformou muitas coisas. Eu queria que você me contasse um pouco mais, além do que está aqui no artigo, me falasse um pouco mais da tua pesquisa. Mais uma vez, parabéns. Então, professor, primeiro, obrigada pelas contribuições. Até algumas delas, elas casam com o que eu recebi de retorno dos avaliadores, e ontem eu participei de uma sessão Sapiens, que esse trabalho, então, justamente eu quis submeter ele aqui ao SEMEAD para ter essas outras visões, porque quando a gente escreve uma dissertação, assim, chega um momento que a gente não consegue mais nem olhar, aí parece que nada mais faz sentido, parece que aquilo já não está bom, daí você já acha que nada está bom, e aí eu convidei esse colega, que esse colega é colega agora do doutorado, eu falei, cara, tu é bastante crítico, traz esse teu olhar aqui, me ajuda. Mas o estudo, a vontade de estudar instituições acadêmicas, ela veio já antes, quando eu fiz graduação, eu fui bolsista pesquisadora, então eu estudei um pouco de complexidade, eu tinha uma orientadora que estudava uma teoria de liderança que era baseada na complexidade, que aí da FURB, a professora Nacélia, acho que ela é doutora ali, né? A professora Nacelle foi minha orientanda de doutorado. Isso, então, eu Foi tive orientador da Nacelle. Isso, ela pesquisou como é que TLC, liderança. com base na Isso, cara, complexidade. Eu fui bolsista isso. pesquisadora dela Ah, que também. legal, cara, que legal. Isso, ela terminou, acho que foi o ano passado, ano retrasado, ela esteve em Portugal também. Uma querida, Nacelle, uma Isso. querida. Isso. Então Legal. foi ela que me trouxe para esse mundo. E a gente eu li a pesquisa dela, que ela estudou no mestrado, ela estudou, daí que me causou curiosidade. A minha pesquisa com ela daí não foi na área acadêmica, né? Foi em indústrias. Mas aí quando surgiu a oportunidade do mestrado, eu fui olhar a lista de professores, eu falei, eu quero o professor Vitor, né? Porque ele era o único que estudava isso, ele estudava complexidade, as pesquisas dele eram diferentes. Então sempre gostei de estudar essas temáticas diferentes. E aí a gente começou a trabalhar, ele falou, eu só tô ele já no auge de seus 78 anos e falando, agora eu só estudo universidades e agora eu estou estudando improvisação. Quer, se não queres, dizes e vai para outro orientador. E aí a improvisação não é, eu queria estudar um pouco mais a complexidade, mas elas se conversam de alguma maneira. E a gente estava na época da construção do projeto, quando eu comecei o mestrado, entrou a pandemia, então a gente estava 2 meses
de disciplinas ainda, dele falando, vamos explorar isso, e essa questão de trazer esse olhar de crise foi uma sugestão da banca, né? Por isso que essas bancas são tão importantes. Quando eu qualifiquei, a professora falou, tá, mas daí tu tá me dizendo que o teu trabalho só serve para pandemia. Ela falou, quando vem outra pandemia? Então, ela que, uma das avaliadoras nos direcionou, ela falou, não, isso aqui até foi uma sugestão e a gente vai trabalhar um pouquinho mais, é trazer um pouco mais teoria, porque existe teoria que também fala de gestão de crise, então também veio isso como sugestão, a gente vai trabalhar. E a ideia surgiu disso, né? Eu trabalhava nessa instituição na época, não como professora, né? Eu trabalhava na parte administrativa, bem apoio aos gestores, eu trabalhava com processos de credenciamento do MEC, então eu tinha um contato bem próximo com os gestores, e a partir de toda essa vivência de querer um pouquinho explorar mais esse contexto das universidades, a partir da leitura desse mesmo livro do professor, de falar que as universidades elas são gerenciadas por amadores. Então, veio de tudo, né, me despertou esse interesse de estudar a improvisação. E até foi bastante curioso, porque quando eu contei que a minha família, eu sou a primeira pessoa que fez, né, graduação, enfim, seguiu por esse caminho, quando eu fui contar para minha família que eu fui estudar improvisação, todo mundo deu risada, porque eu sou uma pessoa extremamente planejadora, então, tudo para mim é planejamento, nem que seja, eu esteja em casa no final de semana, meu marido chega aqui, trabalha na cidade e fala, o que que você planejou para esse final de semana? Então, assim, foi bastante curioso, e ele estudar isso me desenvolveu não só como pesquisadora, né, porque o professor Vitor é muito crítico, ele é muito exigente enquanto orientador, isso me ajudou muito, agora eu estou fazendo doutorado na UFSC, e eu percebo que eu tenho uma bagagem muito mais pesada, digamos assim, né, com mais contribuições por causa disso, mas estudar me trouxe também bastante desenvolvimento pessoal, no sentido de que nem tudo está sob controle, então, ali eu escrevendo algumas coisas, depois eu lia e dizia, meu Deus, mas que hipocrisia estar escrevendo isso, enquanto que, às vezes, para mim, é tudo tão planejado, tudo tem que dar tão certo, então, essa pesquisa, ela me auxiliou em muitos campos, né, na vida profissional, na vida pessoal e na vida acadêmica, né, então, foi, claro, nenhuma pesquisa de mestrado ou de doutorado ela é fácil, mas foi uma experiência bem enriquecedora, né? Como vivenciar isso em pandemia. No dia que eu qualifiquei o projeto do mestrado, meu esposo estava em casa com Covid muito mal, assim, que a gente não sabia se dali a gente não ia levar ele para internar. E eu defendi, e meia hora depois eu recebi o meu exame, que eu também estava com Covid, então assim, ó, foi uma loucura. Literalmente eu vivenciei a minha pesquisa, né? Então foi uma experiência assim bem diferente. E aí é um pouquinho disso, né? Da onde que veio essa pesquisa? Ah, legal, é bom ouvir, né? É bom ouvir as histórias, né? Porque se tá aqui o trabalho, tá aqui, você lê o trabalho, mas dificilmente a gente tem a oportunidade de falar com o autor, né? Então, por isso que eu prefiro perguntar como é que surgiu do que outras coisas, né? Acho que esse é legal conhecer a forma como foi conduzido. Acho que durante a pandemia, né, foi um processo para todos, né? Que foi punk, né? Acho que para todo mundo, né? Para professor, para aluno, né? Para toda a sociedade de uma maneira geral. Mas dentro, né, a gente está falando aqui do contexto da universidade, que a pandemia trouxe coisas que nunca mais vão voltar ao que estava, né? Essa questão aqui de ter o evento online é uma delas. Deixa eu te perguntar, você participou do Sapiens ontem, foi? Você está em São Paulo? Não, eu fiz online também. Ah, fez online, Tinha porque o ano tinha passado. opção de Ah, ser tinha opção online também. online. Ah, Uhum, legal, porque o uhum. ano passado era presencial só, se eu não me engano. Então, por isso que eu te perguntei se você estava em São Paulo. Porque no ano passado eu fui para o SEMIAD e aí tinha algumas apresentações que eram presenciais e outras apresentações que eram online. Então, ficava uma parte no hotel e uma parte presencial na universidade. Eu passo a palavra agora para os colegas, né, para a gente não monopolizar aqui a conversa, Rafael, Alisson, né, Cícero, que está aí também, se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade, o Cledinaldo também está aqui, por favor. Fazer, já já vou ter que sair, participar de uma entrevista aqui acadêmica, mas primeiro parabenizar, né, Cristina, pelo seu trabalho e também o Alisson, né, cheguei a comentar também, o Alisson eu cheguei a presenciar um pouco mais de perto, porque eu fui colega de disciplina com ele ali
na aprendizagem de conhecimento, né? Eu sou do mestrado no mesmo programa que ele faz, e ele é do doutorado. E hoje eu estou aqui como intruso da sessão, né, mais para uma questão de aprendizagem mesmo, porque eu sou entusiasta desse tema. Estou trabalhando minha dissertação na área da aprendizagem, o professor Giancarlo no contexto da inovação, coincidentemente, ali nas startups, né, estou vendo o ambiente organizacional da aprendizagem nas startups e o seu ecossistema. E assim, Ana Cristina, eu fiquei curioso, né, é muito interessante aqui a associação que você faz da improvisação, né, com a aprendizagem. E eu fiquei curioso, assim, em termos de resultado, na tua experiência mesmo, né, que você observou de perto ali, os gestores e os participantes ali da organização, né, da instituição, como que eles podem se desenvolver em termos de competências. Se você pudesse nomear, por exemplo, alguma competência que advém da improvisação, né, seja comportamental ou habilidade, quais ou qual que seria, estaria latente, né, devido a essa prática de fato da improvisação? Porque eu olho muito nessa questão da adaptação, né, que acaba as pessoas confiando muito na sua experiência para tomar a decisão, né, e se adaptando facilmente àquela situação por acreditar, né, que a solução que vai determinar para aquele momento é a melhor. Mas teria alguma outra, na sua opinião, assim, dentro da sua experiência, em termos de competência que estaria advinda, né, desse resultado dessa prática? Então, o que foi bastante curioso, né? Só que aí, como eu falei, a gente tenta sintetizar para colocar isso no artigo. E isso foi uma crítica construtiva que outras pessoas também deram, né? De tirar esse olhar de dissertação. Mas a questão do aprendizado foi bastante curioso, porque quando eu perguntei para eles se eles aprenderam, eles não perceberam que eles aprenderam em questões, muitas vezes, de novas práticas. Eles não tiveram essa percepção. Eles tiveram a percepção de que eles se desenvolveram, né? Ah, eu comecei a lidar muito melhor com momentos de crise, né? Errar rápido, já corrigir rápido. Então, e essa questão de adaptação e resiliência, isso foi o que mais apareceu, né? Pensar fora do padrão. Uma coisa que foi curiosa que três gestores falaram que eles aprenderam que é possível ter uma gestão remota, que tinha gestores, jamais isso não funciona, e aí eles se deslocavam, às vezes, de uma unidade para outra, e hoje eles conseguem perceber isso, né? Então, eles conseguem ver que eles podem ser um gestor diferente, e teve uma fala também que um gestor falou que ele teve que aprender a dar mais autonomia para os seus liderados, né? E, de forma geral, o que eu observei também foram mudanças na instituição, nas políticas, nas práticas e nas estratégias. Então, surgiu novos direcionamentos, surgiu todo um modelo de pós-graduação que não tinha antes. Então, esse foi o mais evidente. Então, a forma como a pós-graduação era estruturada antes, ela não é mais estruturada agora, mudou 100% a forma como é conduzida. Foi criada uma pró-reitoria de pesquisa não, de pós-graduação a partir da pandemia, teve um crescimento exponencial de pós por causa de todas essas mudanças, né? E aí mudanças menores nos cursos, né? Que daí cada gestor acadêmico, cada gestor do curso acabou implementando no seu curso, né? Essas mudanças mais institucionais, de ensino híbrido, agora acabou que algumas coisas acabaram voltando por conta do público, dos alunos, mas eles tinham todo um projeto de implementar uma graduação que o aluno tivesse oportunidade de, eu vou viajar, para não perder a aula, eu assisti aquela aula de forma remota, né? E os alunos lá na sala e outros online. Então, algumas coisas foram estruturadas, acabaram não sendo implementadas e outras acabaram mudando mesmo. E os gestores também aprenderam neles enquanto gestores, né? Obrigado, Ana Cristina. Bacana, obrigado. Por favor, Eu queria só pessoal. fazer uma breve sugestões aqui de leitura. Eu sei que o trabalho já está bem completo, né? Bem, mas não para o trabalho, de repente para conhecimento mesmo, assim. Achei muito interessante a colocação do professor Giancarlo a respeito de não tratar só como pandemia, né? Mas sim como um momento crítico
E aí, eu vou escrever aqui no chat, né? Eu já escrevi, vou colocar aqui, né? Mas o Jack Mezirow trabalha essa ideia de incidente crítico na teoria da aprendizagem transformadora, que é assim, antes e depois daquele incidente, você tem uma experiência que transforma, né? O seu modo de ver a vida, seu quadro, seu campo conceitual. Tem o Maslow, que é muito conhecido pela pirâmide de Maslow, mas que é pouco conhecido por falar de experiências culminantes, mas ele fala também sobre experiências que causam antes e depois, que certamente a pandemia é uma delas, mas tem várias outras, né? E esse último é um livro que é para fritar o cérebro mesmo, né? Você está falando de improvisação, e esse é um do Félix Guattari, que é um psicanalista francês, né? Trabalha com a filosofia da diferença, trabalhou ali junto com Deleuze, com Foucault, com Sartre, no desenvolvimento de conceitos aí pós-estruturalistas ou pós-modernos, mas que aí você falou de improvisação, Ana, e aí eu pensei muito em como que o Guattari ou alguns outros pós-modernos também podem fornecer assim uma espécie de base ontológica e epistemológica para pensar a improvisação, né? Para pensar a criação de um campo estético como uma forma ontológica, né? Como uma forma de antes e depois também a partir de um sentir, né? Então eu tive uma experiência culminante, senti a diferença na minha pele, você falou, eu vivi algumas coisas e a partir disso, ou não a partir disso, mas com isso, né? Com essa experiência, como é que eu mudo a minha forma de ver a vida, né? Como é que isso interfere eh, na minha existência enquanto ser no mundo, ou como eles usam de uma forma mais confidente, enquanto ser que devém, né? Enquanto devir, enquanto alguém que está em transformação. Então, esse último livro é um querido meu, assim, eu adoro o trabalho do Guattari e acho que numa hora que você tiver a fim de ler um negócio diferente, aí esse pode ser bastante interessante. Legal, Rafael, obrigada pelas tuas contribuições. Vou dar uma olhada assim, até porque é interessante a gente olhar essas outras literaturas, porque a gente acaba sempre trazendo a gente acaba relacionando de alguma forma com aquilo que a gente está pesquisando, né? E sempre contribui. Obrigada mesmo. Legal. Obrigado, Rafael. Está anotado, tá anotado aqui para leitura também. Já copiei aqui, vou dar Legal. uma olhada. É bacana, cara. É legal essa troca. Legal. Então, Rafael, vamos lá, né? O último, mas não menos importante, né? Opa, O seu trabalho, por favor, o teatro do oprimido e a aprendizagem transformadora em organizações. Uma breve revisão. legal. Vou apresentar. Vou apresentar o trabalho Teatro do Oprimido e Aprendizagem Transformadora em Organizações, uma breve revisão. Está inserido no tema Aprendizagem nas Organizações. Meu nome é Rafael Augusto Kwiatkowski Vieira, sou mestre em Psicologia e Sociedade pela Unesp e doutorando em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Introduzindo o tema, a teoria da aprendizagem transformadora foi formulada por Jack Mezirow, professor da Universidade de Colômbia, que apresentou propostas teóricas e metodológicas para o desenvolvimento humano. A reflexão crítica para Mezirow é o caminho para a modificação dos pressupostos, para aquilo que a gente tem de mais profundo em termos de estruturas de pensamento, e por isso mesmo os pressupostos sustentam as dimensões individuais e coletivas da vida em sociedade. Paulo Freire exerceu forte influência sobre Mezirow na construção da teoria da aprendizagem transformadora, especialmente a respeito dos processos de conscientização. Paulo Freire defendeu que os processos de conscientização passam pelo contexto social. O Augusto Boal é o criador do Teatro do Oprimido e ele também sofreu forte influência do Paulo Freire a ponto de nomear o teatro que ele criou em homenagem à pedagogia do oprimido de Freire, com a intenção de transformar a realidade por meio da estética do teatro. Então, Paulo Freire exerceu influência nas duas teorias que a gente estuda nesse trabalho, tanto na teoria da aprendizagem transformadora, quanto no teatro do oprimido. E aí, o problema de pesquisa e os objetivos são os seguintes. A nossa pergunta é se é possível articular a teoria da aprendizagem transformadora
e o teatro do oprimido para utilizá-los nas organizações. Então, a partir dessa questão, a gente delineia alguns objetivos. O primeiro deles é verificar possíveis conexões entre a teoria da aprendizagem transformadora e o teatro do oprimido, a partir de uma revisão de literatura. Segundo objetivo, analisar os estudos que utilizam a teoria da aprendizagem transformadora e o teatro do oprimido. E, por fim, pensar nas contribuições possíveis a partir dessa aliança para a construção de uma praxis que considere a reflexão crítica e a ação transformadora. Fundamentação teórica, a gente divide em duas partes. A primeira, falando da teoria da aprendizagem transformadora, e a segunda, a respeito do teatro do oprimido. A teoria da aprendizagem transformadora procura entender como se dão os processos de aprendizagem, especialmente para adultos, numa andragogia. E, então, como esses processos são capazes, esses processos de aprendizagem são capazes de promover transformações epistêmicas e ontológicas na vida das pessoas, especialmente, então, das pessoas adultas. Em organizações, essa teoria é utilizada para desenvolver reflexão crítica e ela está mais interessada na proposição de problemas do que em responder questões. Então, mais interessada no problem posing do que no problem solving. E uma das críticas a essa teoria é a do foco excessivo na reflexão, que por vezes não se traduz em ações pragmáticas ou em dimensões coletivas, ficando restritas à dimensão do pensamento e da conscientização individual. Por sua vez, o teatro do oprimido exige o corpo em ato com a figura dos espectadores. Uma peça no teatro do oprimido é desenvolvida a partir de uma temática que encena realidades cotidianas que merecem transformação, e as pessoas que estão assistindo podem se tornar atores da peça e modificar o final, o meio, o curso da dramatização. Então, por meio dessa modalidade de intervenção estética, o debate sobre a realidade cotidiana ganha expressão nos corpos daquelas pessoas que estão vivenciando isso de maneira coletiva. Os procedimentos para levantamento da literatura consideraram na Web of Science o campo tópico, que compreende título, resumo e palavras-chave do autor, com os termos Theater of the Oppressed, e o filtro por área foi o Management. Na Scopus, a gente usou a mesma sistemática, então os mesmos termos e os campos correspondentes, Article Title, Abstract e Keywords. Para refinamento por área, aplicou-se o filtro Business, Management and Accounting. E, diante dos resultados que a gente vai apresentar, buscamos também revistas especializadas pelo seu tipo de conteúdo. Então, foram 4 revistas pesquisadas: Management Learning, Journal of Transformative Education, International Journal of Management, Knowledge and Learning e o Journal of Transformative Learning. Aplicados os filtros, foram encontrados apenas 8 trabalhos nas bases de dados Web of Science e Scopus, que foram analisados um por um no texto completo. Desses 8 trabalhos, somente um aplicou as técnicas do teatro do oprimido no mundo do trabalho. Trata-se de um artigo produzido no Canadá e que relata a atuação do teatro do oprimido com a finalidade de combater o assédio no local de trabalho de cuidadores. Mas essa encenação não aconteceu efetivamente no local de trabalho. E um outro trabalho foi um outro artigo. Ele defende teoricamente a possibilidade de utilização do teatro do oprimido nas organizações. Nenhum desses 2 trabalhos cita a teoria da aprendizagem transformadora. E nas revistas especializadas em aprendizagem transformadora, não foi encontrado nenhum trabalho que utilizasse o teatro do oprimido voltado às realidades organizacionais. Então, como conclusão, a gente tem que os trabalhos encontrados nessa revisão de literatura não relacionam o teatro do oprimido com a teoria da aprendizagem transformadora. O teatro do oprimido é utilizado para várias finalidades, especialmente para processos de conscientização e problematização de dilemas da atualidade, mas no âmbito organizacional a utilização é praticamente inexistente. Já a teoria da aprendizagem transformadora conta com vários trabalhos, e no ambiente de trabalho inclusive, mas ela sofre as críticas por tratar as questões prioritariamente no âmbito da transformação individual.
A contribuição desse trabalho é a busca da articulação entre esses dois campos teóricos, e essa articulação potencializa os processos de transformação em um nível coletivo, unindo então a reflexão crítica, que é a principal contribuição da teoria da aprendizagem transformadora, com a ação transformadora, que é uma proposta do corpo em ato, que o teatro oprimido faz tão bem. Paulo Freire é o pensador que faz a amálgama entre esses dois campos teóricos e defende a praxis como uma forma de transformação da realidade. Então, o teatro do oprimido coloca o corpo em ato sobre a realidade da vida, e a teoria da aprendizagem transformadora pode fundamentar a reflexão crítica necessária à transformação da ecologia subjetiva, sendo, como diz Guattari, a subjetividade a matéria-prima de toda e qualquer produção. Aqui apresento as referências bibliográficas, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Parabéns pelo trabalho, né, pela apresentação. É sempre bom ouvir outras perspectivas, né? Eu nunca tinha ouvido falar de teatro do oprimido, né? Essa relação, né? Entre aprendizagem. Fica curioso, né? Fala quanta coisa que a gente precisa estudar, né? Precisa aprender. Então, muito interessante, cara, muito interessante mesmo. Então, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho antes, né, da abertura. Eu queria que você falasse, eu vou começar de trás para frente. Queria que você falasse um pouquinho de como é que surgiu a ideia do artigo, foi um artigo de disciplina, né? Você comentou que está no doutorado, então começar de trás para frente, depois eu falo especificamente do artigo, né? Então, eu queria que você me contasse um pouquinho mais do artigo em si, né? Como é que surgiu, né? Da onde que veio a ideia do artigo? Foi um artigo de disciplina mesmo, né, da professora Janete, que é minha orientadora, e ele surgiu na verdade, assim, tem um outro tema que eu tenho estudado, né, que é o racismo nas organizações, e aí, assim, estudando aprendizagem transformadora em um lado e do outro lado o racismo, eu fiquei pensando justamente na discussão que a gente teve um pouco com o Alisson, né, que é assim, o que a gente pode fazer que pode ser, assim, talvez fugir um pouco do risco de ser horas a cumprir, né? Assim, como é que a gente pode colocar as pessoas em contato com esse tipo de assunto, né, na organização, no qual elas possam, de fato, experimentar alguma coisa que possa transformá-las. E aí, dentro da teoria da aprendizagem transformadora, a crítica era justamente essa. Se desenvolve a reflexão crítica, mas ela no âmbito individual, não é compartilhada na vida, né? E os trabalhos de aprendizagem transformadora são muito vinculados às escolas, à educação superior e pouco às organizações ainda, né? E aí eu li um trabalho pesquisando nessa disciplina sobre justamente a utilização do teatro do oprimido. Eu pensei, opa, eu falei, aqui a pessoa tem que pôr o corpo em ato, porque é uma espécie de teatro no qual a categoria de quem está assistindo é o espectador, então ele interfere no curso da peça, né? Então, eu pensei que ele poderia ser uma forma de trazer o assunto do racismo para a aprendizagem organizacional em um modo mais experiencial, né, de uma forma mais experimental mesmo. Então, levar o teatro do oprimido para a organização com uma temática sobre o racismo. E a motivação mais profunda é assim, eu sou psicólogo, mas eu trabalho na Caixa Econômica Federal, né? Então, eu tenho um cargo de gestão lá e tenho uma segunda jornada de psicólogo. E no meu time, né, lá em São Paulo, nós temos 124 gerentes gerais, né? Que estavam abaixo do meu nível de gestão. Agora eu estou licenciado para estudar, né? Mas desses 124, nós temos 7 que se autodeclaram pretos, então negros ou pardos. Isso se repete no Brasil todo. Então, é um problema de fato latente, né? A questão da discriminação racial e do racismo na organização. E assim, a gente já tem curso, né? Assim, a gente já tem cursos. Tem curso, tem é, compromisso com diversidade, tem um monte de acordo assinado, né? Mas foi dessa inquietação de pensar alguma coisa que desenvolvesse a aprendizagem transformadora, mas que não fosse um curso exatamente, né? Que fosse uma experiência. Então foi a partir daí que eu fui fazer essa revisão na literatura, embora muito breve, né, para uma disciplina só, mas eu fui fazer esse primeiro mergulho assim para ver o que tinha.
Ah, bacana, cara, muito interessante isso. E depois você pensa em pesquisar isso em locos mesmo, ir para campo, identificar, porque sou orientador. Isso aqui vai caminhar para a sua proposta de tese no futuro ou não? Vai, isso vai caminhar. É assim, eu fiz esses 7 gestores pretos, eu já os entrevistei, Ah, né? legal. Que isso virou um outro artigo que eu não estou apresentando aqui no SEMEAD, mas que eu ainda preciso melhorar, enfim, preciso refinar mais esse trabalho. Mas a ideia futura, né? Eu tenho discutido ainda com a minha orientadora, porque eu estava falando, professora, eu dei uma pausa para estudar inglês aqui no Canadá, que meu inglês é muito ruim, então eu estou aqui há quase 6 meses já, e volto em janeiro, e aí retorno ao doutorado, né? Mas, assim, a ideia é que o grupo de gestores desenvolva um plano de inclusão em relação à raça, tendo em vista que esse, no caso da Caixa, é o principal problema em relação aos grandes problemas, né? Porque, por exemplo, na chefia, homens e mulheres são praticamente meio a meio na minha região, né? Então, a questão do gênero já está um pouco mais avançada. Mas na raça, a gente é muito incipiente ainda. E a ideia é fazer uma intervenção mesmo, né, na pesquisa. Então, assim, desenvolver um plano teórico sem viver o teatro oprimido. Aí, então, trazer o teatro oprimido para uma vivência de uma tarde toda com esses gestores, ou com uma parte desses gestores, e depois olhar para o plano e falar, então, é isso mesmo? Né? Assim, muda a visão sobre o que a gente pensa sobre inclusão, né? Então, assim, uma ideia experiencial, assim, né, no doutorado. E aí, avaliar esses resultados, entender se o teatro oprimido interferiu naquele plano inicial, como interferiu, como tocou essas pessoas, se tocou, né? Então, é uma experiência sensível mesmo, né? Uma experiência do sentir o teatro oprimido e ver se isso interfere na aprendizagem, tanto individual quanto coletiva. Então, esse é o desenho inicial, assim, um pouco grande, talvez ainda, ou um pouco ambicioso demais, mas eu ainda tenho bastante tempo, ainda tenho 2 anos e meio. Então, O bom do doutorado é isso, né? Tem tempo para fazer, né? Depois eu é, quero ler sua tese, viu? legal. Quero ler sua tese. É interessante, cara, porque de novo, né? Falar, eu tenho uma visão muito funcionalista, positivista. Eu envio questionário, não converso com ninguém, depois analiso aqui, como diz o Bia, nas bolinhas, né? Faço equação estrutural. O que acontece lá fora não me interessa, né? Uhum. E quando a gente vê né, as entrevistas, participação, um tema bastante sensível, né, desperta curiosidade. Eu quero ler, né? Ainda mais quando envolve aprendizado. Eu vou te falar depois, já vou passar a palavra para a Ana, né, para o Alisson também, né, que estão participando aqui, para o Edinaldo também, se quiser fazer uso da palavra, fica à vontade. Algumas questões para o seu artigo, né? De novo, né? A gente sabe que é artigo de disciplina, né? Os Sim. dois aqui são artigos embrionários ainda. O que eu mais assim, de sugestão, né? Que de repente você poderia melhorar o teu trabalho, acho que é ter um posicionamento, Rafael, do que você quer fazer no início, sabe? Porque quando você fala, né, da discussão da questão da aprendizagem e do teatro do oprimido, a gente não sabe o que você, deixa eu abrir aqui, o que esperar do teu artigo. Uhum. Porque ao mesmo tempo que você fala que você vai cruzar essas duas teorias, você fala que você vai fazer uma revisão da literatura, se espera um bibliométrico, digamos assim, né? Então, acho que essa clareza na introdução, acho que precisaria ter. Então, eu vou fazer um bibliométrico. Eu sei que você meio que se desculpa durante o texto, você fala assim, eu vou fazer, mas não é o meu objetivo. Eu estou fazendo aqui, mas não é o meu Uhum. objetivo. Então, você meio que se desculpa por estar fazendo né? Então, eu não sei, se você vai usar os dois, né? Teatro oprimido com a teoria, acho que você poderia ter essa tocada do início ao fim. A questão do bibliométrico, ele viria como um elemento complementar, né, disso que você está fazendo. O que eu pensei, mas ele poderia ser. No primeiro momento, quando eu fiz a leitura, eu pensei, ele poderia criar um tópico, né, o terceiro tópico da revisão da literatura,
analisando o teatro do oprimido e a aprendizagem transformadora. Você faz os dois isolados, né? Você faz primeiro um, depois faz o outro. Isso, Aí eu falei, daqui a pouco então vai surgir um terceiro, que é a união dos dois. Mas aí quando você vai para essa revisão, você não encontra muitos trabalhos que acho que encontra um só, né? Que tem isso e efetivamente só. especificamente não é, né? Sim, Então, foi bom. Mas se ele for por esse lado também, pode ser um tiro no pé, porque você não tem muito trabalho. Porém, por outro lado, poderia ser uma grande contribuição, que como você não tem, você teria construir uma narrativa interligando isso, aí uma narrativa do Rafael mesmo e não dos estudos anteriores. Você poderia pegar esses estudos anteriores que você fez, né, que revisitou e explorou eles de certa forma, usar eles, né, como análise individual na tua fundamentação teórica, e aí você construiu uma narrativa ligando essas duas áreas, né? O teatro, né? E a teoria da aprendizagem. Num outro momento, aí eu pensando assim, bom, essa seria uma opção de você fazer a junção das duas. Bom, agora se você pensa em fazer, digamos, uma revisão da literatura, né, fazer um bibliométrico, alguma coisa assim, né, aí minha sugestão seria explorar mais. Aí também fiquei com dúvida. Acho que se poderia deixar detalhar melhor como é que você fez o processo da coleta de dados. Tá, usei as palavras-chave, perfeito, ótimo. Mas qual que foi teu corte? Teve corte de anos, não teve? Por que você escolheu isso, né? Uhum. De repente abrir, né? Não só nessas duas bases, abrir para outras bases. E aí, se deixar, né, se optar por deixar essa questão mais bibliométrica, digamos assim, usar de repente algum software para fazer alguma análise. Isso também vai depender do que você vai encontrar, né? Vai depender do que você vai encontrar de trabalho. Para usar, sei lá, um Iramutec, um VozViewer, alguma coisa assim, mas também vai depender do que você vai encontrar de estudos ampliando isso. Mas eu não sei, eu acho que, de repente, Rafael, você teria. Como você tem tempo, está aí no Canadá só estudando, né? Verdade. Refletir, né? Refletir sobre isso, né? Viajar, falar, pô, como é que eu vou construir essa narrativa entre os outros? Porque você pode usar isso como um trabalho teórico e como buscar uma publicação como um gancho depois para tua tese, né? Acho que eu iria mais por esse caminho, né? Tiraria essa perspectiva da revisão do bibliométrico, né? Não colocaria, faria um artigo mais teórico mesmo, assim, bem teóricozão. Se faz, né? Faz as duas, né? Teatro do oprimido e aprendizagem, e aí depois você une as duas e faz essa narrativa. É uma opção. Não que, assim, eu vejo dois caminhos, assim. Acho que minha sugestão é se posicionar, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá? Mas é muito interessante, tá? Traz várias perspectivas. Eu não vou mais me alongar aqui, vou passar a palavra para a Ana e para o Alisson, né? Se alguém quiser fazer alguma. E o Reginaldo também, se alguém quiser fazer algum comentário, por favor. Depois a gente volta. Oi, gente, só parabenizando aqui, né, o trabalho do Rafael, e eu fiquei refletindo aqui, né, que como a aprendizagem organizacional, né, ela é vasta, né, ela é fantástica, nela a gente consegue, né, identificar ações, né, de processo de busca, de criação, né, de transferência de conhecimento, e hoje, né, eu consigo perceber o seguinte, né, em pouco tempo de estudo sobre a temática, que as organizações são mundos, né, que a gente pode investigar em vários níveis, né, nível comportamental, de competências, e quando o Rafael falava aí, né, do seu trabalho, da sua pesquisa, eu fiquei nessa inquietação, né, de mais investigar a parte prática mesmo dentro da organização, né. Eu até fiquei pensando aqui, né, como é que eu poderia, né, investigar a partir do discurso, né, sobre essa aprendizagem transformadora, né, em uma determinada organização, sobre os colaboradores, né, quais os reflexos que eu poderia observar nesse estudo, né, as mudanças, as implicações, né, a abordagem em si do teatro do oprimido, enfim, né, como é que se dá esse processo como todo o compartilhamento do conhecimento, né, a promoção dos atores dentro dessa perspectiva, né? Então, fiquei refletindo aí sobre essa temática que eu achei interessante e é isso. Parabéns aí ao Rafael novamente pela pesquisa. Obrigado, Alisson. Obrigado.
Então, Rafael, eu acredito que talvez esse processo de revisão de literatura seja bastante importante para ti, para a tua tese, né? Porque na tese a gente tem que ter mais esse aprofundamento teórico para a gente mostrar muito, a gente tem que ter muito mais essa sustentação teórica e mostrar muito mais de uma forma mais evidente a lacuna. E aí é que nem o professor Jean Carlos falou, às vezes achar pouco artigo pode ser bom, mas às vezes pode ser ruim, né? Eu participei de uma disciplina no primeiro semestre que eu entrei no doutorado, no ano passado, e era de revisão sistemática de literatura, e daí tinha uma menina que ela estava toda contente, que não sei o que, não tinha aparecido artigos, daí o professor falou, mas como é que você vai construir o teu referencial teórico? Não tem, tipo, tinha 2 artigos, né? Que ela É, estava querendo estudar um negócio, assim, extremamente novo, né? Na área de marketing ainda, então não tinha realmente muita literatura. Só que aí ela ia ter dificuldade nesse sentido. Então, se você trabalhar e desenvolver mais isso com essas dicas, por exemplo, que o professor Jean Carlos deu, talvez é algo que depois isso se incorpore na tua tese, né? E não sei se te serve, enfim, né? Mas quando eu fiz essa disciplina aqui de revisão de literatura, a gente fez de uma forma um pouco diferente, porque às vezes a gente vê revisões de literatura muito com esse olhar mais positivista e quantitativo, de contar citação, enfim. E às vezes quando a gente daí tem outra base epistemológica mais construtivista, então daí às vezes a gente fica um pouco assim, né, não sabe se está incoerente, se não está, né? Então, e aí esse professor que deu a disciplina, ele nos mostrou uma revisão de literatura que é de uma forma diferente, que é uma metodologia, foi construída por um professor lá da UFSC, né? Até vou colocar o nome aqui. Ela é um trabalho bem árduo, porque deixa eu só pegar o nome. Depois eu compartilho já vou compartilhar aqui. É um trabalho bem árduo porque ela tem esse olhar mais essa questão construtivista. Então a gente faz contagem de citações, mas quando a gente escolhe um texto, se ele fica ou não no nosso tem o nome do termo, né? O nosso banco lá final, isso tem a ver com isso, com a escolha nossa. Então aquele artigo ele continua ou não ali, se ele está alinhado com o nosso objetivo de pesquisa. Então é uma metodologia assim bem robusta. Se te faz sentido ou não, daí não sei te dizer, né? Mas eu achei ela diferente, né? Tem essa parte de contagem de citação, da gente ver autores que são mais evidentes, mas ela tem esse outro olhar dessa, né? Essa perspectiva mais construtivista. Então, eu vou compartilhar o nome aqui, né? Se você jogar na internet, aí no Google Acadêmico vai ter. Eu sei que foi um professor da UFSC, mas agora não me recordo o nome, mas eu vou colocar aqui para ti também o nome do professor que deu a disciplina, né, que lecionou a disciplina lá, porque a partir de a pessoa que criou o método, digamos assim, a forma de conduzir, foi orientador desse professor. Então, talvez faz sentido aí para ti, né? Talvez não, enfim. Ele faz as disciplinas dele de revisão sistemática até de forma online, se te interessar, para bem ti legal. fazer a Uhum. disciplina, ele faz, se eu não me engano, se não é 100% online, é quase, mas enfim, talvez seja alguma coisa que você pode trabalhar também, que conversa aí ou não com. E te sirva de subsídio até depois para te usar isso na tua tese, né? Eu fiz, foi bem legal, porque agora no doutorado eu estou estudando políticas públicas e me trouxe bastante insights, porque daí eu dei é um mergulho mais profundo naquilo que aparece. Então, só às vezes fazer uma revisão, a gente não consegue ter essa profundidade. Então, ali eu já tive vários insights que vão me ajudar na condução depois do caminho ali que eu vou percorrer na minha tese, né? Então, talvez seja útil e é nisso que eu gostaria de contribuir contigo daí hoje. Obrigado. Especialmente quando você tem pouco material, né? Porque assim, na teoria da aprendizagem transformadora tem um caminhão de material, tem muita coisa, geralmente na pedagogia. No teatro oprimido tem bastante coisa, mas nas artes, né? E aí eu Uhum, encontrei um pouco de meio termo do teatro oprimido na educação, também não é desprezível. O que é que não uhum. tem? O que não tem é o teatro oprimido na organização. Aí, que foi o que eu apresentei aqui nesse trabalho de disciplina, né? Que acabei mandando aqui para o SEMEAD. Mas, assim, tem trabalho sobre os campos, mas na organização quase não tem. Até a minha orientadora falou, mas será que você vai conseguir entrar com teatro oprimido na organização? Eu falei, não, professor, essa parte aí deixa comigo que eu vou conseguir, vai dar certo. Trabalho lá faz tempo já, eu tenho, assim, estava num cargo de chefia, né? Então, acho que eu vou conseguir
aplicar isso lá, e ver o resultado, mas realmente, acho que eu preciso de uma outra forma de ver a literatura para aprofundar, como o professor bem colocou, a Ana também, então, obrigado pelas contribuições. Eu só preciso avisar, pessoal, porque assim, a gente não é a gente que encerra aqui manualmente a sala, ela pode se fechar a qualquer momento, a partir agora das 4h30 aí, né? A partir de agora. A partir de agora. Então, se vocês puderem, ao menos aí, clicar já também no link da avaliação, que também tem na agenda de Ok. vocês, deixar ele aberto. Tá. E aí passo para o professor, se quiser ou encerrar ou fazer mais alguma Já vou consideração. fazer, não, vou fazer o encerramento antes que a gente caia, né? A sala, porque às vezes pode acontecer que tem uns 2 ou 3 minutos aí de tolerância. Então, eu queria agradecer, pessoal, e parabenizar mais uma vez todos, né? A sessão foi muito rica mesmo. Ainda bem que só tinham 3 trabalhos, porque se tivesse 4, não ia ser tão rica a discussão. Ela foi rica pela colaboração de todos, né? Pela participação de vocês, os trabalhos foram muito bons também, né? Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Desejo sucesso, né? Vocês nessa caminhada de doutoramento, né? Então, está todo mundo já caminhando para o doutorado. Foi um prazer e eu fico à disposição aí. Desejo sucesso para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado pela qualidade aí Obrigada, na pessoal. moderação, professor, e na participação Obrigado, de todos, professor. com certeza. Tá bom, Prazer. obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, Até tchau. mais aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau.